Olá, professores! Estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa revista Fé e Ciências. Fé e Ciência, evidências que apontam para Deus. Vamos ter um bate-papo aqui, né? Sobre a nossa aula 5, Universo Incrível, Deus e a Cosmologia. Introdutoriamente trazendo para vocês, professores, essa é uma aula essa é uma lição, né? Que ela é muito mais contemplativa. Então, enquanto nas outras lições nós fomos trazendo teorias, algumas teorias e alguns posicionamentos bíblicos, alguns posicionamentos cristãos, alguns posicionamentos criacionistas, e dentro das ciências naturais fomos abrangendo um certo número de debates. Agora nós estamos já em um outro. Nessa lição nós vamos ter um outro tipo de visão. Nós não vamos ter nenhum tipo de embate entre fé e ciência, mas lembra que lá na primeira lição, quando nós fomos falar Bíblia ou ciência foi a segunda. Na primeira lição, quando nós falamos fé ou ciência, precisamos escolher, nós colocamos ali, entre fé e ciência, de que um dos pontos que era importante da fé para a ciência era a contemplação, que ao querer observar e o estudo da observação em relação ao universo fazia com que determinadas teorias e descobertas chegassem à ciência, que era algo como posso colocar, propõe muito da nossa fé, que é observar essa grandeza de Deus. E nós percebemos também nessas conversas, e vamos ver também na lição 9 sobre cientistas que mudaram o mundo, que eram cristãos, percebeu o quanto essa observação, do ponto de vista cristão, ajudou a ciência, quando ela tem um olhar diferenciado, mesmo que tenha no fundo dessa observação uma ideia central, que é a fé. Mesmo assim, traz determinadas observações muito boas e que isso também é utilizado para a ciência. Então, essa é uma lição um pouco mais de contemplação. Então, essa é uma ideia de que apresentar para os seus alunos alguns fatos do universo que demonstram o quão grande é o nosso Deus. Lembra que nós passamos, então, praticamente as últimas duas aulas, tanto do Big Bang quanto da evolução, demonstrando e além de rechaçar a ideia de uma anulação entre fé e ciência, também demonstramos o quanto é importante fixarmos na cabeça dos nossos alunos que Deus é o Criador. Agora nós vamos dar alguns argumentos, mesmo que sem contraponto, porque são fatos, né? Demonstrando o quanto esse Deus é maravilhoso dentro da sua criação. Então, o nosso tema é a lição 5, Universo Incrível, Deus e a Cosmologia. Eu queria trazer para vocês, então, os nossos 3 objetivos. Refletir sobre a imensidão do universo, compreender que nada muda se houver vida fora da Terra, meditar como cada ajuste do universo aponta para Deus. Nós temos aquele famoso versículo do hino de Colossenses, né? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, esse é o versículo que nós temos como base nessa lição. Os 4 tópicos que nós vamos ter é a vastidão do universo, vamos ter o ajuste fino do universo, a vida fora da Terra, e por último, um universo que aponta para Deus. Professores, mais uma vez, eu sempre deixo claro isso aqui, porque essa é uma revista que nós estamos estudando, que ela tem um contexto diferente de uma carta. Vamos supor, uma carta de Paulo. Se a revista fosse uma carta de Paulo, nós poderíamos debruçar minuciosamente vários versículos e dar uma profundidade maior por a carta ser menor, por não ter uma variedade tão extensa de temas. Geralmente ele está tratando um problema bem específico na igreja e trazendo verdades bíblicas a partir desse contexto daquela igreja. Só que aqui não é assim. Essa revista é uma revista onde nós estamos tratando sobre um tema de fé e ciência, que é um tema muito abrangente. Todas as aulas estou trazendo esse disclaimer para a gente. Por quê? Porque é importante entender que, por exemplo, nós vamos falar sobre cosmologia hoje, mas nós não temos nem caracteres, nem tempo de aula, nem tempo na sua aula mesmo com o seu aluno para trazer toda a profundidade que a cosmologia pode apontar para Deus. Nós não temos esse tempo. Então, levando em consideração que nós não temos esse tempo, nós, de novo, colocamos contextos mais gerais, conceitos mais gerais de todas as coisas e pegamos alguns pontos específicos que demonstram essa grandeza em relação ao Deus que nós temos e ao nosso Criador. Então, quando
quando nós vamos entrar agora nessa lição, é importante perceber que alguns pontos você pode pensar, se você é um estudante de cosmologia, mas isso aqui dava para colocar, isso aqui dava para ter aprofundado um pouco mais, é que a gente realmente não tem espaço para isso. Então nós separamos alguns pontos que eu julguei importante para que nós consigamos conversar a partir disso, tá bom? O primeiro tópico, então, nós temos uma frase no início do Carl Sagan que é muito legal, que ele vai dizer assim, ó: diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Irmãos e professores, né? Essa frase para mim é sensacional, assim, é sensacional. Carl Sagan, o Carl Sagan que você pode ver depois, que ele não é nenhum ateu e nem um religioso, então ele não tem uma posição muito fixa em relação a isso, por mais que ele comentasse em alguns dos seus escritos, né? Mas é uma frase assim tão emblemática. Por quê emblemática? Porque ele tá excluindo todas as discussões de criação, quem criou, se alguém criou, se foi uma explosão, se não foi, ele está excluindo todas essas posições. Está dizendo assim, independente de como foi, é tão grande o universo, é tão imenso o universo, é tão imensurável, vamos usar essa palavra, o universo, que é um prazer a gente estar aqui nessa terra, nesse dia, nessa cidade, nesse ministério que nós estamos, na sua igreja, com o seu pastor, com o seu irmão, com a sua esposa, com os seus filhos. É um prazer tão enorme, tão grande, que por isso que essa frase traz esse impacto para nós. Então, eu sei que nós, cristãos, temos uma ideia básica de, não, Deus colocou nós onde Ele queria que nós estivéssemos. Deus me colocou aonde Ele queria que eu nascesse, na família que eu queria que eu nascesse. Tal. Mas, mesmo assim, um exercício, eu sei que é um exercício básico, mas um exercício só para a gente pensar na imensidão e não num plano divino. Por que nós não nascemos lá na Ásia, na Europa, na América Central, na América como um todo, em outro lugar que não seja o Brasil, na África, na Oceania? Por que nós não nascemos nesses lugares? Por que nós não nascemos em outras culturas, isso e aquilo? Então tem tantas coisas juntas que quando elas se juntam no geral, demonstram, nossa, eu sou um achado aqui dentro de tudo isso. Um achado por Deus, que nós sabemos, né? Mas é difícil explicar a complexidade que nos trouxe até aqui. Obviamente que ele está levando isso para um nível de universo, quantidade de galáxias, de planetas, de sistemas, Então, assim, ele tá levando para um sentido muito geral, mas isso é importante a gente pensar e até trazer uma reflexão aqui para nós que dessa importância de um plano divino. Por quê? Não está aqui na revista, mas é um ponto que eu queria trazer para você, que é o quê? Ó, do mesmo jeito que o Carl Sagan vai usar essa frase, dizendo assim, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você, ele também poderia ter sido em uma outra época que nós viéssemos à Terra, eu queria trazer uma ideia de que, assim, da mesma forma que ele trouxe isso sobre o universo, que nós possamos trazer isso em relação a nossa vida, os ambientes onde a gente se encontra, as famílias onde a gente se encontra, que nem sempre é uma família estruturada, do seu jovem ou até sua, professor. Às vezes tem problemas lá dentro, o ambiente de trabalho, o ambiente de faculdade, e se perguntar, nossa, é um grande motivo eu estar aqui. Não é algo aleatório, não é algo perdido no universo. É um grande motivo eu estar aqui. É uma coisa bem mensurável mesmo eu estar aqui. Então, que eu possa, a partir do momento que eu estou aqui, fazer coisas que honrem o nome de Deus, independente do ambiente onde eu estiver. É uma reflexão pra gente, uma reflexão básica, mas que Deus nos escolheu, e agora vamos trazer para o cristianismo, para a nossa fé, Deus nos escolheu para estar na nossa vida, em lugares específicos, onde ele espera que nós tenhamos algum tipo de atitude nesses lugares. Então isso é uma reflexão que eu queria trazer para você, assim como o Sagan acha que não foi sorte, mas é um prazer todos nós estarmos nessa mesma época, nesse mesmo planeta, que seja um prazer para você estiver onde você estiver. Eu sei que ficou redundante, mas que seja um prazer para você estar aí. E que você possa honrar o nome de Deus nesse lugar. Mas ele vai trazer isso de acordo com a imensidão do nosso universo, né? Aqui eu coloquei muitas informações, números sobre a imensidão desse universo. Eu não vou passar todos aqui para vocês, mas só um básico na nossa galáxia, a Via Láctea, em
um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz e contém aproximadamente de 100 a 400 bilhões de estrelas. Isso apenas na nossa galáxia. E tem mais inúmeras galáxias. Mais inúmeras galáxias. Então isso já demonstra pra gente essa imensidão que é esse universo. Essa imensidão que é esse universo é muito grande. Esse ponto, por que esse ponto é importante aqui antes de nós passarmos para a ideia de quem criou esse universo que nós já vemos trabalhando de outras aulas? A gente nunca para pensar, nós nunca paramos para pensar nessa vastidão desse universo. A gente só pensa quando a gente vê lá uma notícia do Elon Musk que está subindo um foguete que dá ré, ou quando alguém me fala em relação a descobrir alguma coisa em Marte, ou algum meteoro que está passando. Aqui a gente pensa, nossa, é verdade, tem um universo, né? Não tem só a Terra. Então, geralmente a gente não para. Geralmente, se você não for uma dessas pessoas, exclui você desse ponto, professor, mas geralmente nós não paramos muito para imaginar a vastidão desse universo. Por quê? Porque a gente já não consegue nem lidar com o nosso planeta. Para a gente atravessar, por exemplo, para a China, que fica praticamente do outro lado do planeta, a gente precisa de dias de viagem. Então, assim, a gente não consegue nem dimensificar isso daqui. Tem pessoas que vão viajar de um estado para o outro e já vê isso como uma longura grande, uma distância muito grande. Então assim, nós somos tão pequenos aqui dentro desse planeta que aqui dentro desse planeta a gente já parece uma imensidão. Imagine o universo. Quantas pessoas não têm um sonho, por exemplo? Você perguntar, algum dos seus jovens vai ter, meu sonho é viajar pelo mundo inteiro. Porque parece uma coisa tão assim, nossa, muito distante. Já pensou se eu passasse por todos os países? É uma coisa muito longe para nós. Imagine do universo. O universo é grande demais, professor. E o que traz, nos estudos, o que trazia a ideia para a gente é dessa pequenez mesmo. É dessa ideia de, nossa, nós somos muito pequenos. Aqui nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Então, é muito legal nós darmos uma olhada em relação a isso e verificar que esse universo desse tamanho, ele traz uma importância ainda maior, por mais que, olha que pode parecer um paradoxo, mas não é. Por mais que isso demonstra a pequenez que nós somos e onde nós estamos, isso demonstra ainda a grandeza da obra que Deus fez ao nos criar. Por quê? Porque dentro dessa vastidão inteira, ele colocou nós nesse planeta, nessa época, nesse tempo, da forma que ele quis. Então isso é uma glorificação ainda maior. Não só pela ideia do Criador, de ele ter criado toda essa vastidão desse universo, mas de como ele decidiu nos criar. A partir de toda essa vastidão que ele já criou. Então, assim, é um processo, assim, minimamente intrigante, né? E até emocionante quando você vai realmente estudar e ler sobre a vastidão desse universo. Nós temos uma ideia muito, muito ainda genérica, mas muito impactante do tamanho da obra do nosso Criador, né? No último parágrafo aí vai dizer um versículo de Isaías que diz assim, ó: ergam os olhos e olhem para as alturas, né? Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha que versículo maravilhoso, irmãos. Como eu te disse, essa é uma aula de contemplação. Esse versículo vai dizer que dentro, como nós colocamos aqui, ó, dentro da nossa galáxia, nós temos de 100 a 400 bilhões de estrelas. Nós até coloquei aqui que tem uma galáxia que fica a 2,5 milhões de anos-luz de distância, que no caso é a Andrômeda, que é a mais próxima. Então, sim, nós temos uma grande vastidão de galáxias, uma grande vastidão, bilhões e bilhões e trilhões de estrelas. E o versículo vai dizer, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, o profeta nos disse, inspirado pelo Espírito, que cada uma delas Deus chama pelo nome. Lembra do versículo que diz que ele nos conhece e também nos chama pelo nome? Você tem noção de que as estrelas, que é um número imensamente maior do que esse, eles nos chamam pelo nome? Então, assim, ele chama-as, né, pelo nome. Então, assim, a grandeza do universo, ela é muito pequena quando comparada com a grandeza do Criador do universo. Então, assim, olhar a vastidão do universo, contemplar a vastidão do universo e tudo que ele nos traz como contemplação da obra de Deus, apenas exalta mais esse poder criativo e esse poder no sentido geral mesmo, né? Essa
como posso dizer assim, essa magnífica obra que ele fez, que é o próprio Criador que fez, e dentro dessa obra maravilhosa ele colocou um pontinho nessa obra que somos eu e você. Então assim, irmãos, eu fico muito sem palavras, assim, quando eu estava pensando para gravar essa aula, eu peguei os materiais que eu utilizei para escrever e eu fico. É muito difícil explicar a grandeza. Falta palavras mesmo, falta palavras para. Porque se falta palavras para nós explicarmos o universo, imagine o Criador do universo. Então, assim, é algo a se considerar e levar nos nossos corações, né? O quanto isso é importante, né? Como o Salmo 147,4 vai dizer, né? Conta o número das estrelas, chamando a todas pelo nome, corroborando aquilo que Isaías disse, né? Esse é o universo dele, criado e sustentado por ele. Só nos resta admirar. Então, esse primeiro tópico é uma ideia mais de contemplação, então você vai ter aí vários pontos específicos que eu coloco na revista para que você, na lição, para que você consiga compreender ainda mais. Então, falo de outras galáxias, como falo de outros pontos que demonstram essa grandeza do universo, que nós já tivemos uma noção quando nós falamos sobre a lição do Big Bang, né? Mas a ideia aqui é demonstrar que esse universo criado por Deus, ele é tão peculiar e tão magnífico e tão conhecido pelo próprio Criador que ele consegue chamar bilhões e bilhões de estrelas, cada uma pelo seu nome. Então isso é muito legal de se ver. O segundo tópico, professor, continuando nessa ideia como posso dizer assim, de uma contemplação do universo, ela é até o nome de um livro, e até é bom abrir mais um parente para você. Dá uma olhadinha no grupo dos professores, o pastor Eden mandou lá um PDF onde temos duas indicações de livros para cada revista, para cada lição, na verdade. Então nós temos ali um grande acervo de livros. De novo, você não precisa ler o livro inteiro para dar uma aula, pelo amor de Deus, obviamente que não. Mas você consegue ter ali como fonte de pesquisa, ver capítulos específicos sobre assuntos que você quer colocar e assuntos, obviamente, que estão aqui e que isso possa enriquecer. Então dá uma olhadinha lá, tem muitos que já tem PDF liberado, muitos que já são um pouco antigos, já são domínio público. Às vezes o Kindle é baratinho, dá uma olhada se você já tem, ou se o seu pastor ou alguém que você conhece que tenha alguma quantidade de livros ali, consiga te emprestar, porque vai te ajudar bastante. A maioria das lições eu acabei fundamentando muito nesses livros que foram indicados também, tá? Sobre a Justificando do Universo, que é o nome de um livro, eu coloquei alguns pontos aqui em relação à força gravitacional, em tantos outros pontos aqui, mas eu queria separar sobre o que eu coloquei no final, que é essa zona habitável, né? O que seria essa zona habitável? Uma vez falaram isso para mim e quando eu estava escrevendo a lição, eu falei, deixa eu ir pesquisar sobre isso, né? Uma vez falaram uma frase para mim que disse assim, você sabia? Eu não sabia, óbvio. Falou assim, você sabia que a Terra está numa posição específica, que se ela fosse um pouquinho mais próxima do Sol, ela queimava, e se fosse um pouquinho mais longe do Sol, ela congelava, e que a Terra está na posição perfeita para existir todo esse ecossistema onde nós estamos inseridos? E eu falei, não sabia, e achei aquela frase maravilhosa, né? Mas não fui a fundo para pesquisar, né? Quando eu estava escrevendo essa lição, eu falei, eu vou dar uma olhadinha nesse argumento para ver se ele tem fundamento mesmo, se ele subsiste, né? E ao estudar, eu percebi que sim, ele é real. Olha a zona habitável. Dá uma olhadinha na sua revista, professor. Eu trouxe aqui, ó. O que seria? A Terra está localizada em uma região específica do sistema solar, onde a temperatura é perfeita para a vida, não sendo nem muito quente, nem muito fria. Vejamos 3 pontos sobre isso. E aí, já fecha a questão da frase que eu ouvi, dizendo que realmente é real. E aqui nós vamos trazer alguns fatos, de novo. Alguns fatos de contemplação, professor. Professor, se você colocar, um conselho de professor para professor. Se você conseguir colocar o seu coração dentro dessa aula, a sua aula tem tudo para ser maravilhosa. Porque você pode trazer inúmeros outros exemplos que eu não trouxe aqui. Exemplos até dentro do nosso cotidiano, exemplos mais da natureza, que eu não coloquei aqui. Aqui eu trouxe mais a ideia de cosmologia, mas a aula é sua. Você pode trazer aquilo que você achar melhor para o seu aluno dentro do tema que nós estamos propondo, né? Até outros pontos sobre Lua, sobre Sol, que eu também não abordei muito aqui, que não tinha a quantidade de caracteres, mas
monte e coloque o seu coração nessa contemplação para mostrar para o seu aluno que isso não é um exercício apenas racional, que é um exercício da alma mesmo, de analisar tudo aquilo que Deus criou e verificar o quão maravilhoso isso é. Eu coloquei 3 pontos aí, ó. A, sobre essa zona habitável, né? A distância do Sol, né? No caso. A Terra, distante 150 milhões de quilômetros do Sol, está na posição ideal para manter a água em estado líquido. Mais perto, a água evaporaria. Mais longe, congelaria. Olha que coisa maravilhosa. Então, a posição da Terra em relação ao Sol está em uma zona perfeita. Por quê? Porque se ela estivesse um pouquinho mais próximo, nós não teríamos água, porque ela evaporaria por conta do calor que o Sol traria para nós, os raios solares trariam para nós. Mas se ela estivesse um pouquinho mais longe, já estaria longe o suficiente do Sol para que elas conseguissem ser um estado líquido. Elas provavelmente já congelariam. Então, assim, também não teríamos como o planeta, como você sabe, boa parte dele é água, não teria como nós estarmos aqui. Então, assim, ela está na posição perfeita em relação ao Sol. Dá uma olhadinha sobre o efeito estufa, que é o B. A atmosfera da Terra tem gases como dióxido de carbono e vapor d'água que seguram o calor, mantendo o planeta quente o suficiente para sustentar a vida, no caso a vegetação e tudo que a Terra produz, né? Sem esse efeito estufa natural, a Terra seria fria demais para se viver. Não, então não apenas a posição, mas a posição também a posição onde a Terra está é tão perfeita que não só o deslocamento em relação à água, mas o efeito estufa que é criado em relação a isso faz com que nós consigamos ter vegetação, gelo onde tem que ter gelo, água onde tem que ter água e todo esse ecossistema que nós vivemos, né? A Lua também coloquei um ponto só para nós falarmos também dela que é bem conhecida. Também tem muitos outros pontos para colocar sobre essa zona habitável, tá? Eu escolhi esse só porque ficar mais resumido aqui o nosso tópico. Procura aí, zona habitável, professor. Joga no Google, zona habitável, procura uns vídeos no YouTube que você vai perceber que há outros pontos a se considerar que ainda fundamentam mais essa complexidade do lugar onde está a Terra, essa perfeição que eu e você sabe do lugar onde a Terra foi colocada pelo nosso Deus. A Lua. A Lua ajuda a manter o eixo de rotação da Terra estável, o que mantém nosso clima constante por milhares de anos. Mesmo sem afetar diretamente a temperatura, a Lua é crucial para tornar nosso planeta habitável. Então, assim, eu trouxe 3 pontos aqui e coloquei uma conclusão para eu dei uma ênfase maior para essa zona habitável porque eu achei uma coisa maravilhosa, professor, de novo. Estamos contemplando aqui. Então, achei uma coisa maravilhosa essa ideia de que apenas não é só o universo que é milimetricamente calculado, um ajuste fino, como foi o nome do tópico, né? Não é apenas nós, como nós vamos ver quando nós falarmos de fé e medicina, como o nosso corpo também, ele é um não vou dizer um paradoxo, mas assim, um mistério de tão perfeito que é. Para nós é mistério que é Deus, mas os estudos tentam avançar para compreender o quão maravilhoso é o que foi criado. Assim. Então, quando nós olhamos para isso, a posição exata onde Deus colocou a Terra é uma coisa assim muito legal e muito bonita de se ver e de se estudar. A conclusão, então, se a Terra estivesse um pouco mais perto ou mais longe do Sol, não estaríamos aqui, certo? Isso nos mostra, dá uma olhadinha nesse versículo de Hebreus, né? Que é o capítulo 1, versículo 3, a parte A, que vai dizer assim: o Filho, você conhece esse versículo, professor? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Até aí tudo bem falando de Jesus, mas olha esse último, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Aí nós vamos de novo voltar lá no hino que nós colocamos, lembra? O versículo 16 e 17 faz parte de um hino que Paulo escreve ali, e ele vai colocar exatamente isso aqui, pois nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, que é o versículo 17, né? Então, assim, os versículos vão nos demonstrar que ele não apenas criou, como ele mantém. Isso é maravilhoso, professor, porque ele cria, ele deixa em uma zona específica, em uma zona que tem que ficar lá, porque senão as coisas não funcionam como devem funcionar para nós estarmos vivos aqui. Mas não só isso, ele não deixa, como é uma teoria que nós vamos ainda ver nessa revista, de que Deus ele criou o universo e depois deixou no automático. Nós vamos ver sobre se Deus existe, se eu não me engano, essa teoria.
e ele não toca mais em nada e deixa o universo ser da forma que ele é. Não, não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele cria o universo e além de criar, ele subsiste o universo, ele mantém o universo. Ele fixa o universo através da sua palavra. E claro que há mutações do universo, mas tudo coordenado por ele, porque é nele que tudo subsiste. Então, de novo, ao contemplarmos a vastidão do universo, apenas contemplamos mais a grandeza do nosso Deus, o Criador desse universo. E esse é um ponto muito legal de você trazer. Também tem outros pontos aí para você verificar em relação a esse ajuste fino. Isso aqui, professor, é um tema até tranquilo de você pesquisar. Coloca essas complexidades do universo da Terra que você vai conseguir ver a imensidão de fatos que tem, como o universo ele é ajustado assim de uma forma muito própria e muito importante, muito legal, mas que demonstra ainda mais a grandeza do nosso Deus. O tópico 3 vai dizer para nós assim, vida fora da Terra. Aqui, o tópico ele é grande na escrita porque é um tema que ele parece ser um pouco mais fora em relação à contemplação, então eu dei um contexto um pouquinho maior, mas basicamente assim, e se tivesse vida fora da Terra? E se tivesse seres humanos, não seres humanos, né, mas seres pensantes fora da Terra? Como que nós lidaríamos com isso e isso afeta em algo a nossa fé? Quando nós vamos olhar, a gente precisa primeiro dividir a pergunta, né? Se tivesse vida, de qual forma? A vida como água, como plantas ou algo assim, nós já identificamos em alguns pontos do universo, e aí eu vou dar vários argumentos para você e os lugares onde você pode verificar que isso já foi encontrado, né? Como, como em Marte. Marte foi um lugar que também já foi encontrado também. Então, assim, já há vida fora da Terra. Já se identificou que houve naquele lugar vida fora da Terra. Mas não estamos falando de vida seres pensantes, vida como um todo, né? Então, se a pergunta fosse, que aí é o seu terceiro parágrafo, então. Qual o impacto dessas descobertas para a nossa fé? Nenhum. Você percebe que nós estamos trazendo isso desde a primeira aula? Qual é o impacto dessa teoria do Big Bang sobre a nossa fé? Nenhum. Qual é o impacto da Terra Antiga na nossa fé? Nenhum. Qual é o impacto dessa teoria da evolução na nossa fé? Nenhum. Por que que eu estou trazendo essa importância em falar nenhum para essas perguntas? Porque elas não têm poder de abalar a nossa fé. De novo, elas não têm poder de abalar os fundamentos que regem a nossa fé. Ela não tem poder para isso. Então, é muito importante compreender que a vida está sendo encontrada fora da Terra, ainda é muito embrionário, os estudos são muito embrionários em relação a isso, mas que o que isso muda para nós? Se tiver, Deus criou. Eu sei que pode parecer leviana a resposta, mas é a verdade, professores. Nós baseamos a nossa vida em um Deus que é criador, lembra? Ex nihilo, ou seja, do nada ele traz algo. Então ele pode sim ter trazido outras fontes de vida em outros lugares, não vou dizer outros ecossistemas, mas outros sistemas funcionando em determinados planetas de acordo com como ele quer. Não muda nada pra gente. Agora vamos para a segunda pergunta. E se houver vida inteligente fora da Terra, né? Eu vi uma vez um pastor, eu até coloquei aqui na lição para vocês, que perguntaram para ele, né? E se outros seres vivos, se outros seres viessem à Terra, como lidaríamos com isso? E eu achei a resposta dele assim, evasiva, mas sensacional. Que ele disse assim, ó, e aí eu vou explicar essa ideia de evasiva, que ele diz assim, perguntaríamos a eles se eles têm a Bíblia lá. Se eles não tivessem, pregaríamos Jesus a ele. Eu sei, professora, se você é um professor que estudou teologia ou foi formado em teologia, eu sei que há uma discussão se o sacrifício é um sacrifício numa ideia de todos em relação apenas à terra, que isso já não se expande. Eu sei de tudo isso. Mas o que eu estou querendo trazer para você, professor, é o quê? Nós não temos como basear discussões da nossa fé em conjecturas de que não aconteceu. Então ele está dizendo assim: nós pregamos Jesus aqui. Se chegar um alien aqui na Terra, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele: você conhece Jesus? Se ele falar não, eu vou falar de Jesus para ele. As nossas teorias, a ideia central é: isso não é importante para nós. Se ainda está se estudando e descobrindo água, tentando se descobrir água em determinados lugares do universo. Vida inteligente é algo muito fora. E aqui, obviamente, eu não sou
da teoria da conspiração, de que a ETs e que a NASA esconde na área 51. Não, professoras, vamos tratar com o racional, então. A ideia é o quê? A ideia é que isso é longe demais para a gente perder nosso tempo pensando nisso. A gente não consegue evangelizar, às vezes, o nosso vizinho. Às vezes a gente não consegue evangelizar a pessoa do nosso trabalho. A gente tem que estar preocupado com o ET. Então, assim, a ideia é, e se tiver vida fora da Terra? Eu não vou perder tempo pensando se tiver, mas se tiver, eu vou apresentar Jesus para eles. Então, o que eu quero demonstrar na lição e na revista para você é que não é trazer um conceito teológico dentro da cosmologia e juntando com a teologia. Será que o Salvador é pro alien? Será que... Professores, não. A ideia é compreender o quê? Que nessa imensidão desse universo, vamos contemplar o que é real primeiro. Vamos contemplar o que já é fato primeiro, o que é factual primeiro. Vamos contemplar tudo isso, o que nós podemos ver como verdade. Depois, se um dia ocorrer, que até então os indícios não apontam para isso, se um dia ocorrer algo como a descoberta de um ser inteligente, aí a gente senta de novo, teologicamente dizendo, e aí nós conversamos sobre isso. Até então, vamos viver com o que nós temos. Vamos avaliar e ver e contemplar aquilo que chegou até nós como verdade, aquilo que já são fatos. E os fatos apontam para um Deus criador de um universo ajustado, um ajuste fino, uma complexidade enorme, mas que tem um ser inteligente, um Deus, um criador que nós conhecemos como o nome dele, né? Que a Bíblia vai colocar, né? Que o nome dele seria Jesus. Esse é o nome que nós temos de Deus. Nós poderíamos falar, criou o Elohim, que é a ideia de um Deus criador. Mas aí é só a ação que ele executa ali. O Criador que nós conhecemos e que nós vemos em Colossenses é que ele criou todas as coisas e nele tudo subsiste, é Jesus Cristo. Nós conhecemos ele, nós sabemos o nome dele, nós sabemos o que ele veio fazer à terra e nós sabemos o sacrifício que ele fez por nós. Então, nos apeguemos ao que é fato, nos apeguemos ao que é real, ao que é verdade. Sobre a vida fora da terra, hoje para nós, o que isso impacta na nossa fé? Nada. Para falar a verdade, hoje, pouco nos importa. O que importa dentro dessa ideia de cosmologia é conseguir contemplar a vastidão desse universo, conseguir contemplar a exatidão onde Deus colocou cada coisa e assim adorar a Deus com tamanha perfeição que ele fez tudo, criou tudo onde nós estamos e observamos. Vamos lá, o último tópico vai trazer então que o universo aponta para Deus, que é um nome de um tópico, mas que também praticamente deu um nome ao subtema da revista, né? Que é evidências que apontam para Deus, né? O universo aponta para Deus. Eu marquei aqui uma frase legal de trazer para vocês. Ao contemplar os céus, ao contemplar os céus, e ele se sentiu insignificante, que seria o salmista, no capítulo 8, versículo 3 a 4, nós já vamos ler. Ele se sentiu insignificante. Tudo é lindo demais. Tudo nesse universo é lindo demais, professor. Grandioso demais. E pensar que, dentro dessa imensidão, o nosso Deus conversa individualmente com cada um de nós é, no mínimo, emocionante. O versículo é: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o que é o filho do homem para que com ele te preocupes? Então, assim, o que é o homem dentro do universo? Nada, mas perante ao Criador, somos os seus filhos. E dentro dessa vastidão desse universo, ele ainda decide se importar e conversar conosco. Eu queria também deixar essa reflexão que está no nosso tópico, né? É só a gente pensar quando nós vamos ver aquele diálogo. Aquele diálogo não, né? Aquela epifania que Jó vai ter quando Deus vai o responder e não diretamente as suas indagações, mas falar o que ele quer, que é assim que funciona com Deus. E ele dá algumas pérolas da sua criação, né? Nós olhamos aqui e falamos, nossa, e quando ele pergunta, Jó, onde tu estavas quando eu disse até a água, até aqui? Daqui para lá você não vai. Então, assim,
é contemplativo, professor, é contemplativo e maravilhoso demais a gente tá vendo essa lição. Até aqui a água vai. Onde você estava quando eu fiz cada animal? Onde você estava? É assim, é lindo demais de se ver, de se ler, de se entender. Então, o que é o homem dentro de tudo isso? Somos filhos de Deus e que bom que ele se importa conosco, né? Se importa tanto a ponto de entregar o seu filho, né? Então, o que Paulo vai colocar, que também é muito utilizado como um argumento até sobre salvação, mas eu trouxe aqui em outro contexto, que ele vai, o versículo de Romanos 1:20, né, que vai dizer, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, assim, aqui ele está tratando de uma ideia de salvação, de quem conheceu Jesus, de quem não conheceu, mas assim, eu queria trazer a ideia que se coloca a respeito da salvação, mas para uma ideia de contemplação, que é o quê? Não tem como não apontar para Deus esse universo. É isso que ele está dizendo. Quando ele vai falar sobre salvação, ele vai dizer assim: é impossível alguém olhar para tudo que foi criado e não entender que foi um Deus que criou isso daqui. E aí, essa mesma máxima eu trago pra gente. Não tem como olhar para tudo isso aqui e não dizer que Deus é o Salvador, que o Deus é que o nosso Deus é o Criador de tudo isso aqui. Eu estou dando aula aqui no terraçozinho, que tem uma árvore bem grande aqui na frente, e a parte da minha casa é alta, né? Então eu vejo aqui uma avenida bem grande lá embaixo, praticamente todos os prédios para o centro da cidade, eles meio que na mesma altura, então é bem alto assim para ver. E às vezes eu paro assim, num, às vezes no nascer do sol, quando eu vou levantar um pouco mais cedo, ou às vezes no cair também. Eu dou uma olhadinha assim, aquele horizonte às vezes laranja, e eu olho assim e falo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Quem sou eu perante tudo isso daqui? Obrigado por se importar e me amar, e obrigado por isso. Eu sei que o tema é fé e ciência, irmãos, mas dentro da cosmologia, lembra da frase do Jonas Madureira? A razão, ela não precisa anular a fé, ela não precisa morrer perante a fé, ela só precisa entender que em algum momento ela vai precisar dobrar os joelhos. E essa é a ideia de nós olharmos a vastidão do universo. E a gente precisa dobrar o nosso joelho e adorar a Deus por quem Ele é. Dobrar os nossos joelhos e contemplar na adoração a Deus tudo que Ele fez e o quão maravilhoso foi aquilo que Ele fez. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Tem muitos outros pontos na lição, tanto de números em relação a distâncias, quanto de outros pontos ali, além da zona habitável. Tem vários outros argumentos que você pode montar a lição da forma que você quer. A ideia aqui é trazer uma lição contemplativa agora. Você ficou, professor, com os seus jovens, e eu vou pegando feedback ali da minha igreja local. Então, eu vi as discussões que dão em sala, por mais que hoje eu esteja dando aula nos adultos, né, mas eu vejo, eu vou ali na aula, dou uma olhadinha o que eles estão conversando, e eu vejo que tem alguns pontos ali que eles discutem, e estavam numa ideia mais de teoria. Agora é o momento de você trazer uma ideia contemplativa para ele, porque nós agora vamos falar sobre uma lição de Se Deus Existe, que tem uma ideia mais filosófica. Nós vamos trabalhar agora determinadas ciências separadas, medicina, psicologia. Então, para fechar essas ciências naturais, com a cosmologia, traz para ele essa contemplação desse Deus criador que eles ficaram falando durante as 4 primeiras aulas. Traz para ele essa ideia desse Deus maravilhoso, que é o que nós temos de melhor ao ver no universo, é o Deus que criou tudo isso. Vamos lá, para finalizar, eu vou ler só com vocês de novo, né? Para refletir. A grandeza e a precisão do universo revelam o cuidado e o propósito de Deus, o nosso Criador, e também a conclusão que vai trazer para nós. A vastidão e a complexidade do universo nos mostram a grandiosidade de Deus e a sua criação impressionante. Refletir sobre o ajuste fino dos cosmos e a precisão divina nos lembra da habilidade e sabedoria do Criador. A possibilidade de vida fora da Terra, longe de abalar nossa fé, apenas destaca a magnitude da obra divina. Diante de tudo isso, somos levados a louvar a Deus. Que a grandeza do universo nos inspire a viver com admiração e gratidão pela profundidade da criação e pelo poder que sustenta todas essas coisas. Que possamos reconhecer e celebrar a imensidão do cosmos como um testemunho, isso é importante, da majestade de nosso Deus.
Então, professor, é isso que eu queria trazer para vocês, uma ideia mais contemplativa, e que você consiga colocar o seu coração dentro dessa lição e trazer uma aula muito legal para os seus alunos, para os jovens da sua comunidade, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Uma ótima aula.